Vamos lá, falar do Náutico após esse fracasso na Série C. Ontem tivemos uma coletiva que foi concedida pelo presidente Bruno Becker. Teve a presença também da vice-presidente Tatiana Roma, que na ocasião não se pronunciou. E todas as perguntas foram respondidas pelo atual mandatário alvirrubro, onde logo no começo da coletiva ele acaba pedindo desculpas à torcida e agradeceu também todo o apoio na reta final, que segundo Becker, sem o apoio dos torcedores do Náutico, a equipe não teria chegado à última rodada da Série C do Brasileiro em sua primeira fase, ainda com chances de classificação. Logo após as perguntas, ele anunciou mudanças no departamento de futebol, como por exemplo, logo no início da entrevista, ele anunciou o desligamento do executivo de futebol, Léo Franco, do gerente de futebol, Rodolfo Moreira, e do diretor técnico, Betão. Esses 3 nomes já não estão mais no Clube Náutico Capibaribe. Novos ajustes no departamento de futebol, eles devem acontecer nos próximos dias, em relação aos membros da diretoria. O torcedor que estava aguardando alguma mudança sobre os diretores abnegados do clube, essas mudanças acabaram não acontecendo, como por exemplo o tão criticado Thiago Dias, que ainda permanece no Clube Náutico Capibaribe, e até um pedido da própria Tatiana Roma, que confia no trabalho de Thiago Dias, de que segundo ela ele possui alguns méritos que são credenciais para a permanência dele à frente do futebol do clube. O Náutico tinha nesse meio tempo um zagueiro contratado, foi até uma pergunta ontem do querido Moisés Oliveira na coletiva, falando sobre o Andrés Robles, zagueiro chileno de 30 anos, que já estava no futebol brasileiro, defendendo as cores do Água Santa neste ano, jogando a Série D do Campeonato Brasileiro. E o Náutico chegou a inscrever o atleta na disputa da terceira divisão. Ele teve seu nome publicado no BID, né, e teria que fazer esse movimento, até porque com o término da última rodada não se poderia mais inscrever novos atletas, e o Náutico contava com esse jogador para um possível quadrangular da competição. Só que essa classificação acabou não vindo. Andrés Robles tem 30 anos, como dito, é um zagueiro que também pode atuar como volante. Fez 4 partidas nesse ano pelo profissional, né? Vestiu a camisa do Água Santa, fez apenas 2 jogos aí pela Série D recentemente. A sua última partida tinha sido em junho. E é um cara que, como dito, tanto atua como zagueiro como atua como volante. Das duas, uma. Ou ele vinha para fazer e formar uma nova dupla de zaga, ou até mesmo ser aquela peça que substituiria Souza nessa ausência da última partida, onde Bruno Pivetti acabou adiantando toda a sua equipe e não tendo uma equipe equilibrada do meio para frente, apostando num time bem mais ofensivo. Sobre Bruno Pivetti, ao certo é que a gente não sabe se ele permanece ou não. As informações dão conta de que nesta terça-feira o Náutico tem uma reunião, a diretoria alvirrubra tem uma reunião com Bruno Pivetti para definir se ele continua ou não no comando técnico da equipe. Também não sabemos quantos jogadores permanecerão no Náutico para a próxima temporada. Até porque alguns atletas possuem contrato até o fim de outubro, com cláusula que reajusta esse tempo, no caso por conta da eliminação, até o fim deste mês de agosto. Então muita gente vai deixar o Náutico. A partir de hoje a gente vai acompanhar, em especial as redes sociais dos jogadores, porque eles costumam fazer notas, né, para agradecer ao clube,
fazer todo aquele movimento e, né, partir para uma outra equipe. Até porque, assim como na temporada passada, acredito que a CBF deva repetir o movimento de 2023, abrindo uma janela de exceção para clubes da Série B contratarem jogadores da Série C que acabaram sendo eliminados na primeira fase. Então, eu acredito que esse movimento, assim como no ano passado, deva acontecer. E esses jogadores que vimos na terceirona podem pintar na Série B. Mas alguns jogadores acabaram sendo sondados, né? Como, por exemplo, a situação de Gustavo Maia, mais citada, né, dentro do clube até o presente momento. Foi um dos destaques da equipe. Jogador que, segundo seu empresário, deve seguir para um clube de fora do país. Tem a situação também do volante /meia Marco Antônio. Esse tem contrato com o Náutico até o final do Pernambucano do ano que vem. Então o Náutico também tratando em especial a situação de Marco Antônio, pensando na temporada de 2025. O Náutico recebeu, segundo o presidente, uma proposta não vinculante para a compra da SAF, né, do clube. O assunto já foi levado à comissão responsável, né, do Conselho Deliberativo do Náutico, e o assunto ganhará força nas próximas semanas com a paralisação, né, do futebol profissional devido à eliminação na Série C. Caso a proposta se transforme de não vinculante para vinculante, aí sim o assunto será apreciado no Conselho Deliberativo. Com a aprovação, passará por uma Assembleia Geral de Sócios e aí sim, com essa Assembleia de Sócios, a SAF podendo ser aprovada ou não dentro daquilo que os investidores querem apresentar para o Clube Náutico Capibaribe.